Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E nós estamos nesse período refletindo sobre o tabernáculo de Moisés, sobre as suas figuras, suas sombras que apontam para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ontem nós falamos sobre as cinzas do altar. E hoje nós vamos falar da água purificadora, uma água que era usada para, juntamente com as cinzas, para a purificação de algumas pessoas, aquelas que tocavam em mortos, e também era um procedimento para aqueles que eram leprosos. Levítico, capítulo 6, versículo 10, nos diz assim: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Este altar deveria ser renovado, e o sacerdote então retirava as cinzas do altar para que estivesse renovado para então um novo sacrifício. Por quê? Falamos ontem que as cinzas apagam o fogo. Sempre precisamos então retirar também as cinzas das nossas vidas e trazer um novo cântico, um novo louvor ao Senhor de todo o nosso coração. Ontem eu falei sobre as cinzas na cabeça, e isso está lá registrado em Isaías, capítulo 61, versículo 3, que nos diz assim, que fala-nos sobre uma coroa em vez de cinzas. As cinzas representam tudo aquilo que não é bom para nós e o resto de nossa fragilidade humana que precisa ser retirado para que o altar esteja sempre limpo e pronto, então, para as consagrações, as ofertas e também os holocaustos. O Senhor, Ele sempre age sobre esses termos de troca. Nos dá beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e vestidos de louvor em vez de um espírito angustiado. É uma troca da graça por nos dar a beleza em lugar de cinza. Isto é um dom gratuito. Foi Ele, Jesus, que tomou o nosso luto, a nossa tristeza, e infelizmente isso Ele fez dele o homem das dores no dia da sua humilhação. Porque a palavra diz que Ele levou sobre si nossas dores, nossas iniquidades, nossas enfermidades, colocando sobre si, e então, pela graça, nos dando beleza em lugar de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e vestido de louvor em vez de espírito angustiado. Em Números, capítulo 19, nós temos algo também muito importante que nós falamos ontem, que é a novilha vermelha e a água purificadora. Isso está lá no livro de Números, capítulo 19. A água purificadora com cinzas. E o que isso então significa para nós hoje? Então, nos versículos de 1 a 10, explicam como esta água deveria ser então preparada. E nós vamos então fazer a leitura de Números 19, versículos de 1 a 10. E diz assim a palavra do Senhor: disse também o Senhor a Moisés e Arão: esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha sem defeito e sem mancha, sobre o qual nunca tenha sido colocado nenhuma canga.
vocês a darão ao sacerdote Eleazar, e ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. Então, o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será então queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço de madeira de cedro, isopo e lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois disso, o sacerdote lavará suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com esta água e também estará impuro até o cair da tarde. Um homem cerimonialmente puro recolherá então as cinzas da novilha e as colocará num lugar puro fora do acampamento. Serão guardados então para a comunidade de Israel para uso na água purificadora para a purificação de pecados. Aquele que recolher as cinzas da novilha também lavará suas roupas e ficará impuro até o cair da tarde. Este é um decreto perpétuo tanto para os israelitas como também para os estrangeiros ali residentes. Então, o que nós podemos aprender com isso? Ela está então explicando para nós que a água deveria ser preparada e o restante então do capítulo, desse capítulo nos diz como esta água deveria ser usada. Então, Eleazar, o filho de Arão, deveria supervisionar o sacrifício de uma novilha vermelha perfeita, fora do acampamento. Ele deveria aspergir o seu sangue na frente do tabernáculo 7 vezes e depois queimá-la inteiramente, incluindo o sangue, junto com então uma madeira de cedro, isopo e o tecido vermelho. As cinzas resultantes deveriam ser usadas, então, para o preparo desta água purificadora, isto é, água para a remoção da impureza cerimonial. Uma pessoa contaminada, por tocar, então, um morto, deveria ser considerada imunda, ou seja, impura, por 7 dias. Seria pura novamente quando ela se banhasse com esta água preparada com as cinzas em água corrente, no 3º e também no 7º dia. Portanto, o duplo propósito deste ritual era ensinar a Israel a pureza de Deus e também preservar esta revelação para as gerações futuras. No 7º dia, deveria lavar as suas roupas e o corpo, e ao pôr do sol, então, esta pessoa estaria limpa. A novilha vermelha deveria ser perfeita. Hebreus 9:13 aponta para a mensagem, então, desta lição objetiva. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si mesmas seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes. O que podemos então entender é que o povo de Deus precisa experimentar a purificação da impureza, tal qual as cinzas desta novilha vermelha purificavam cerimonialmente o israelita que estava contaminado. Para nós, o sangue de Cristo satisfaz a justiça divina, purifica a consciência de nós, pobres pecadores, e nos restaura diante de Deus. É o sangue de Jesus, a água purificadora, que remove a impureza. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nós temos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados,
nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sacerdote, contudo, estava proibido de se contaminar, exceto quando morriam então os seus parentes mais próximos. Levíticos capítulo 21, versículos de 1 a 3, e no versículo 18 diz assim: um homem limpo tomará o isopo, pano vermelho enrolado a uma madeira, que banhado na água servia para banhar o pecador. Qualquer pessoa limpa podia realizar esta tarefa. Não era que fosse não precisava ser um sacerdote. O propósito desta provisão era tomar facilmente ou tornar facilmente acessível a purificação do inevitável contato com os mortos. Para concluir, então, esta reflexão, estes mesmos elementos eram utilizados na purificação dos leprosos, como nós vemos lá em Levíticos, capítulo 14, versículos de 4 a 6. A novilha vermelha simbolizava Cristo, externamente perfeito e internamente imaculado, livre da escravidão do pecado, revestidos da carne vermelha da humanidade. As cinzas de uma novilha vermelha duravam séculos. Dizem que somente 6 novilhas foram imoladas ao longo da história do povo judeu. O nascimento, então, da novilha vermelha era raro e ainda o é. O autor de Hebreus argumentava que as cinzas da novilha vermelha apenas separavam a pessoa exteriormente da contaminação. Mas o sangue de Cristo, ele possui poder infinito para purificar a nossa consciência interior de obras mortas, ou seja, da morte espiritual que nos ronda. Cristo veio para nos dar vida e vida espiritual. Então, temos aí essas preciosas revelações e que você possa refletir nesse dia a respeito. E nós sabemos que Jesus é, e a sua palavra, que é a palavra, que é Jesus, e Jesus, que é a palavra, nos purificará. Então, até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.